sou Edival Almeida. Isso. Sou diretor de estratégia de aparelhos da Claro, Brasil. Trouxe algumas, né? Algumas é sacanagem. José Montanaro Júnior, eu sou um ex-jogador da seleção brasileira. E de lá para cá, já há 8 anos, indo para 9 anos, como administrador de empresas. Quando era pequeno, eu assisti um desenho animado chamado Os Jacksons, né? E eu sempre quis, desde pequeno, trabalhar com tecnologia. Eu alcancei esse sonho e tem uma maratona aí em setembro que eu vou correr. E se Deus quiser, vou conquistar esse sonho e vou realizar ele também. Chama o VT. Eu falo do programa e Um sonho que eu sempre tive era o esporte, primeiramente o handebol, depois conheci o vôlei. E para o futuro é contribuir para essa geração que tenha um crescimento, né, que tenha um desenvolvimento e valores baseados nos valores do esporte. Bem-vindos ao Expresso Talks, o nosso programa de entrevistas sobre tecnologia. E nessa terceira temporada temos uma novidade de estar entrevistando aqui executivos de grandes empresas e também esportistas. Nós temos uma ilustre presença aqui, a minha companheira de bancada, a Marcela Rafael. Bem-vinda. Oh, Samir, que bom, obrigada. É um prazer estar aqui contigo e também com os nossos convidados que vamos apresentar daqui a pouquinho. É muito legal a gente falar sobre estratégia, porque tem tudo a ver com esporte em um ano de Olimpíada. Ou seja, tem absolutamente tudo para vocês se deliciarem com o nosso programa. Bom, vamos lá então. Eu vou começar contigo, tá, Montanaro? Porque o Montanaro, ele fez parte daquela geração. A gente pode falar de ouro, apesar de ter sido de prata. Tá, de ouro porque foi ali que começou e que a gente começou a olhar para o vôlei de uma maneira completamente diferente. Foi a partir dali que o brasileiro se apaixonou pelo vôlei. Estava passando por um momento mais complicado no futebol também, com o 82, mas o prata, o mundial também, o Maracanã lotado, tudo aquilo fez a nossa paixão pelo vôlei crescer muito, tanto no masculino quanto no feminino depois. Mas eu queria, Montanaro, que você falasse assim, como foi participar do antes e depois desse momento incrível que o vôlei passou a ser para o nosso país. Bom, Marcela, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Expresso Talks. Samir, é uma honra, agradeço a oportunidade. Faziam alguns anos que eu não participava de uma entrevista, né, meu primeiro podcast. Que legal, que honra. Enfim, uma honra pra gente. E eu tenho muito orgulho, né, de toda essa trajetória que a gente teve no voleibol. E essa pergunta é muito bacana, porque o antes e depois da fama, etc., é uma coisa louca, porque e vai de encontro com o que nós do voleibol, de qualquer modalidade coletiva, acreditamos que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, foi uma loucura isso, porque até 82 nós já tínhamos resultados excelentes, fomos terceiro do mundo na Copa do Mundo do Japão, ganhamos uma medalha, éramos idolatrados no Japão, e quando nós chegamos no Brasil, não aconteceu nada, ninguém sabia, né? O aeroporto não tinha ninguém, aquela coisa que sempre foi o voleibol. 82, quando o NUSMA, em parceria com o Luciano do Vale, ou Luciano do Vôlei, saudoso, né? O saudoso Luciano do Vale. Fico até arrepiado quando eu toco o nome dele, tiveram a ousadia, ainda na TV Record na época, por que não organizarmos um mundialito no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi quando aconteceu o mundialito, e foi a primeira transmissão do voleibol numa TV aberta, pela TV Record. Porque nós tivemos o Mundial, que foi na Argentina, Sim. E os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., eles vinham, né, fazer aclimatação, fuso horário, aquela coisa toda. Então, nada melhor do que um torneio antes para que eles se adaptassem. Então, quebraram a viagem, lá, né, que vieram de longe, jogamos um torneio. E esse torneio, conhecido como Mundialito, foi quando o Luciano transmitiu o primeiro jogo do voleibol brasileiro masculino, e nós tivemos a felicidade de ter uma campanha brilhante ali, lutando bastante. Fomos para a final contra a ex-União Soviética, na época, e vencemos por 3-2, uma loucura, Maracanãzinho lotado, e foi ali que o brasileiro conheceu o voleibol. E foi muito estranho, Marcela, Samir, e Edival, porque a partir daquela transmissão, a gente não estava acreditando, porque a gente saiu com o ônibus,
em cada esquina o pessoal aclamava, chamava pelo nome, nos conheciam, batiam palma no hotel, na rua, depois em casa, os vizinhos, quer dizer, a vida mudou do dia para a noite. Dia, exatamente, né? E a gente não ficava estranho, não sabia muito como lidar com tudo isso, mas foi maravilhoso. A partir dali a gente começou a aprender e a conviver, porque depois do Mundialito, o Luciano continuou com a gente no Mundial lá na Argentina, também transmitiu. Fomos para a final do Mundial e contra a União Soviética novamente. Então, o Mundialito, uns 2 meses antes, um mês antes, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, ganhamos por 3-2, fomos para a final do Mundial, perdemos 3-0, e foi quando ele lançou o desafio lá na frente, a revanche. Estava 1-1, e quando nós tivemos os jogos nos estádios de futebol, né, e dentre eles o mais conhecido, o do Maracanã. Para quase 100 mil torcedores. E também com a televisão ao vivo, com chuva, estádio lotado, uma loucura. Eu me lembro muito bem desse jogo. Eu tinha 1 ano e eu me lembro. Não, porque assim, não precisa lembrar essas coisas, Marcela. Eu tinha um pouquinho mais. Isso já é bullying. 1 ano e eu me lembro demais, logicamente, de tudo que eu li e vi, e acabei vivendo de alguma forma. Mas só relembrando, aquele time, vocês tinham o Bebeto de Freitas como técnico. Claro, vamos começar com você. Montanaro, Bernard, Renan, vai me ajudando. Amaury, Xandó e William. Marcos Vinícius, William, Fernandão, Rui. Eu nem vou lembrar de todos. Mas Bebeto, Jorjão, né, que infelizmente os dois não estão mais conosco. Brunoro, Major Paulo. Enfim, é quando eu falo que ninguém faz nada sozinho. Então você vê, a gente fala que éramos um bando de louco, né? É a comissão técnica e jogadores. Mas nós tínhamos a Confederação Brasileira, na pessoa do NUSMA, né? Dando apoio, organizando tudo isso. A televisão, a mídia com a gente ali, os torcedores, os patrocinadores, porque sem o patrocínio você não consegue realizar nada disso. A torcida que abraçou, realmente nos abraçou. Então, quer dizer, um conjunto ali de situações, de variáveis que foram, né, cada um dentro da sua área, maravilhosamente bem. Sim. E fez acontecer. É uma maravilha isso, né? E Edival, como é que você vê esse paralelo do esporte, né? Que a gente está descobrindo que você é um esportista hoje, com a tua vida de executivo, né? O que você vê que tem em comum aí nesses dois mundos? Olha, Marcela, Samir, Montanaro, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que tem tudo a ver, né? Um jogo, você precisa ter, né, um jogo de coletivo, como o Montanaro falou, o vôlei, você precisa ter união do time. Você precisa ter todo mundo engajado em entregar um mesmo resultado, né? Um fim propósito. Para engajar e entregar esse resultado, você precisa de um bom planejamento. Esse planejamento precisa ter as etapas a serem cumpridas, assim como no mundo executivo, né? Não dá para sair e querer chegar em algum lugar se você não sabe que lugar é esse. Sim. Definido o lugar, o objetivo, o target, você traça o caminho. Nesse caminho, você precisa identificar quais são as etapas dele e ir vencendo uma a uma para poder chegar lá. Então, eu acho que o esporte, né, e o desafio profissional do dia a dia, eles estão sempre interligados. E com o esporte, que tem a ver com saudabilidade, com saúde, você torna a vida profissional muito mais leve, muito mais tranquila de se viver. Então, eu acho que eles convivem muito bem juntos. Né? Ô, Edival, agora eu queria saber, assim, teve algum momento, desde que você entrou na Claro, que você teve também esse momento do dia para a noite tudo mudou, e a gente pode pensar, sei lá, nos smartphones que a gente antes tinha, o Nokia, foi meu primeiro celular, é que eu tive um celular muito nova. E aí... você tá assim, Era só para jogar cobrinha. Aí você jogava cobrinha no Nokia, e depois vem o Motorola, e você vai evoluindo até os grandes smartphones que você faz absolutamente tudo com eles, né? Às vezes tem gente que fala, eu não tenho mais computador porque eu faço tudo no meu celular. Eu ainda não consigo, mas tem gente que já consegue. Qual foi o ponto, assim, de virada que a gente pode fazer também esse paralelo do vôlei antes e depois e dos smartphones? Olha, eu muito pequeno entrei, né, como jovem aprendiz
Brincadeira. Todo mundo é super jovem aqui, né, Monta? Eu entrei para fazer o lançamento da Banda B na Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Foi quando foi a privatização, né, das telecomunicações. E aí a Maxitel foi fundada na Bahia e a gente tinha apenas telefones analógicos naquele momento, né? E eu lembro muito bem que eu fui para começar a vender esses smartphones. A gente tinha a seguinte abordagem para os varejistas que não vendiam smartphones naquela época. Só se comprava dentro das pessoas traziam de fora ou compravam nas lojas lá das próprias operadoras, né, que eram do governo. Muito bem, a gente oferecia o seguinte: olha, agora você vai conseguir saber quem está te ligando, porque tem identificador de chamada. Tem um PIN. Olha aí, ela se entrega. Eu acho que essa Daqui pro final eu digo o ano que eu nasci. Eu acho que essa foi a primeira grande mudança do que a gente entendia como telefone, né? Telefone celular, que antes era só para ligar, e a identificação da chamada. A partir dali, a gente foi trazendo tudo para dentro do celular. A gente trouxe o álbum de fotografia, a gente trouxe a própria câmera, a gente trouxe o banco, a gente trouxe o chamar o táxi, a gente trouxe a comida, a gente trouxe o mapa de localização para onde a gente ia, porque antigamente a gente abria um mapa, parava o carro num posto, abria um mapa gigantesco para onde é que eu vou. Também sou dessa época. Depois veio os aplicativos de GPS e depois o GPS foi internalizado dentro do smartphone. Né? Então, ele foi crescendo, mas isso... E aí depois a gente vai chegar, acho que no 5G, mas o ponto foi, a tecnologia veio e depois as aplicações surgiram. E, novamente, a gente tem hoje um momento onde a gente já tem uma super rede 5G no Brasil. E as aplicações, hoje, ainda são as aplicações que foram fundadas com o 4G. Mas elas vão crescer. E a gente vai ter aplicações para utilizar o 5G, como um carro conectado e diversas outras aplicações que irão surgir. Aí tem os inventores, os entusiastas, né, de plantão, que vão trazer isso para a gente. Então, eu acho que, diferentemente do vôlei do dia para a noite, a gente viveu aí nos últimos 20 anos, 25 anos, não lembro bem assim, porque eu estava um crescimento, uma evolução muito forte ano a ano. Agora, de 2007, 2008, talvez, para cá, isso acelerou muito mais fortemente. Eu acho que esse foi um grande ponto. Agora, aproveitando, fazer um paralelo aqui. O Edivaldo estava falando para a gente de levar mais coisas para dentro da tecnologia. Do lado contrário, Montanaro, a gente sabe que você foi jogador, depois você foi gestor. O que você conseguiu levar de tecnologia para esse mundo? Olha, a tecnologia, ela influenciou e influencia até hoje sobremaneira o voleibol e as modalidades esportivas de modo geral. Voltando a 82, lá no Mundial, na Argentina, né, teve o Mundialito, o Mundial na Argentina, o time americano, naquele campeonato, se não me engano, eram 12 equipes participando do Mundial, eles ficaram em 8º, por ali, eu não lembro exatamente. Né? Não foi uma posição de destaque. Porém, o que chamou a atenção no time americano era que eles tinham um andar no hotel somente para a parafernália de filmagem, videotape que tinha na época, câmeras, microfones, computadores, né? E a gente falava, nossa senhora, é muita tecnologia para pouco voleibol. 82. Era motivo de risada. Não era risada, mas a gente falava, americano gosta dessas coisas, né? Porque a gente sabe que as modalidades mais conhecidas como o basquete, o futebol americano, eles usam muito, né, a estatística. E ali eles estavam realmente se aprofundando nas informações, nas estatísticas do voleibol. E há muito tempo já não se monta uma estratégia de jogo sem você ter cada ação do jogo planejada, codificada, né? E isso baseado nos números. Então, é uma coisa louca. Então, e aí vieram os programas de análise,
que eu me lembro, no começo, quando nós percebemos a importância disso, porque a partir dali de 82, eles sabiam quem era o jogador que fazia mais ponto, em que posição, que momento do jogo, quando a tensão era maior, quem que tinha mais resiliência e recebia mais as bolas decisivas, então eles poderiam marcar mais aquele jogador, né? Quando nós percebemos, começamos a correr atrás. Então eu me lembro que nós brigamos para comprar uma câmera de VHS para filmar os jogos. Nós não tínhamos. E depois da câmera tinha que ter um software qualquer. Não software. Um editor, como chamava? Não, para pôr a fita. Videocassete. Videocassete. Aprendi no Google. Videocassete. Aí quando a gente passava o jogo, a gente falava, olha, aquele jogador se destacou, não sei o quê, acelera. Volta, né? Era uma loucura. Aí depois nós falamos, poxa, a reunião está demorando muito, pré-jogo, para montar estratégia. E aí, bom, enfim, aí depois compramos 2 vídeos, contratamos uma equipe para fazer edição do vídeo, para que aquele jogo de 3 horas, lembram-se que o voleibol tinha vantagem. O jogo era interminável. O jogo era eu fiz jogos de 4 horas, 4 horas e meia foi o recorde, né? Então você imagina você assistir e editar. Então, e aí começou, e essa tecnologia hoje é uma coisa tão louca que você tem a informação em tempo. Hoje não, há muito tempo. Os italianos, inclusive, não foram nem os americanos que desenvolveram o melhor software, o Data Volley, que te dá informações em tempo real, qualquer pergunta que o técnico faça. Vocês percebem que eles jogam, os técnicos dirigem sempre com, né? Tem 2 no banco, assistente com os computadores, e tem mais 3 ou 4 lá fora também, interligados todos com informações, câmera de tudo que é lado, que joga nesse software. O técnico fala assim, primeiro set, que jogador que está fazendo mais ponto? Fulano. Em que momento do jogo? Em qual posição da rede? Quem que está sacando melhor? Quem que está errando mais? Quem que vocês percebem que está inseguro? Tudo ele tem em tempo real e ele monta a estratégia na hora. Então, quem não tem... Você consegue pegar dados emocionais, assim? Consegue perceber. Uma percepção? Tem percepção. Então, ele toma as decisões de substituir um jogador, de sacar mais longo, mais curto, arriscar mais um saque ou não, em função dessas informações. Então, como lidar com essas informações é que está a habilidade aí de Bernardinho, de Zé Roberto e dos grandes treinadores do mundo. Quem não trabalha com essa tecnologia, hoje em dia, ele praticamente não tem chance. Fica para trás. Então, é uma coisa louca. Ou seja, e os Estados Unidos foram e provaram que toda aquela tecnologia que eles estavam no Mundial, no Mundialito, eles conseguiram rapidamente já colher os frutos, né? Porque logo depois teve um encontro amargo também com os Estados Unidos, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Até a gente chegar lá, vou fazer só mais uma perguntinha com relação a isso. Você acredita, porque a gente estava conversando aqui, né, em off, como se diz aí, sobre a questão dos grupos, questão de vaidade. Você acha que o uso da tecnologia talvez diminua esse espaço para um jogador mais vaidoso, porque você está fazendo um processo meio matemático ali? Eu não cheguei a vivenciar, consegui transformar totalmente essa sensibilidade, né, desse aspecto emocional em números, em programa, alguma coisa, né? Mas a gente tem as avaliações, né? Nenhuma grande equipe hoje trabalha sem um psicólogo, uma psicóloga, alguém que lida com essa parte emocional e que vai observando os sinais. E aí que entra... Eu não sei quando, se é que vai acontecer. Agora a gente tem aí a inteligência artificial. A que ponto vai chegar isso no esporte? Porque nós temos os sinais. E aí que entram os gestores, quem sabe comandar uma equipe. Porque essa interdependência é uma coisa louca. Se você não tem a coesão da equipe, seja uma modalidade individual como o do Edivaldo, né, uma corrida, mas ele não corre sozinho. Com Sem certeza. dúvida. Eu não conheço, né, não sei nada da vida esportiva dele, mas... Deve ter um treinador, um preparador físico, um nutricionista, um fisioterapeuta, massagista, né? Gente que sem essas pessoas, sem essa assessoria, sem esse apoio, o resultado dele vai cair. Então, ele estava falando aqui que ele fez meia maratona num tempo muito grande, depois num tempo menor, quer dizer, as variáveis aí, a principal é a relação interpessoal. Então, por mais que você tenha tecnologia, se você não tiver uma coesão da equipe, dificilmente o resultado vem. Dificilmente. Falando em inteligência artificial,
pensando nisso? Porque hoje todas essas imagens que se tem e que se olha e com o olhar humano, lógico, você tem seus ganhos e suas perdas também quando a gente faz uma comparação de olhar humano com a inteligência artificial. Quando você leva para a sua área, Edival, o que é que mais se ganha quando a gente pensa em aparelhos de celular e em inteligência artificial? Olha, o consumidor, sem dúvida, né? Acho que, não sei se aqui tem algum fotógrafo profissional, né? Mas fotógrafos amadores, a gente sai de casa e quer tirar foto de tudo, né? E as fotos, pelo menos eu, quando tiro foto, eu tiro 50 fotos, as 51 saem ruins. Né? A inteligência artificial vem para melhorar a vida dessas pessoas assim como eu, né? Que quer capturar a foto, quer capturar uma boa luz, quer capturar um bom momento, mas não sabe o como. Então a inteligência artificial já regula tudo. Então ela traz lá a melhor foto possível naquele momento. Então, de maneira muito simplória, a inteligência artificial ela já vem para melhorar a questão da fotografia. Essa é uma primeira coisa. Tá. A segunda coisa é, as pesquisas. Né? Para pesquisar as coisas lá atrás, aí Montanaro vai lembrar, a gente ia na enciclopédia, né? Barça. Quem podia, né? Então ia olhar lá. Depois a gente veio lá para a internet, nas pesquisas. Hoje você consegue circular na tela e trazer exatamente aquilo que você quer. E ele já traz lá as várias referências sobre aquela pesquisa, onde você acha, seja uma roupa que você quer pesquisar, aonde comprar, seja uma imagem que você quer saber aonde é. Então, você viu uma foto numa rede social qualquer, você não sabe de onde é. Você circula aquela foto e ela traz de onde ela é. Qual é o país, qual é a localidade, qual é o município. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem facilitar muitas coisas. Mas teve um ponto que o Montanaro me falou aqui sobre a questão do software, né? Que não é sobre a resposta, é sobre a pergunta. O treinador, né, ele pergunta quem foi o cara que fez mais pontos, em que posição da rede, quem que estava com mais... estava mais ansioso, estava mais sentindo pressão. Então, a inteligência artificial ela vai conseguir trazer boas respostas desde que a gente saiba perguntar. Então, a resposta, né, eu acho que é a mesma coisa lá que o Montanaro falou sobre o vôlei. Você pode ter todas as informações, se não souber o que vai perguntar, ela não vai te ajudar em absolutamente nada. E aí falando da tua experiência, né, como esportista, você contou pra gente aqui que você estava ali correndo, uma prova foi super bem, aí veio uma prova seguinte e veio essa surpresa. O que acontece quando... Não sei se a pergunta que talvez você tenha se feito naquele momento estava errada ou o planejamento simplesmente não funciona. Então, né? A gente estava falando, eu corria provas pequenas, né? 5, 10 quilômetros. E aí decidi fazer uma primeira meia maratona, lá em 2011. E fui bem, fiz a prova lá, 2h10, me diverti na prova, foi uma prova bacana, não tive lesão depois disso. E aí decidi fazer uma prova na minha cidade. Eu sou de Salvador, então vou fazer uma prova lá. Mas eu planejei mal. Primeiro que eu não levei em consideração a questão clima básico. Mas assim, teve planejamento ou nem teve planejamento? Não teve planejamento, nem planejamento vou correr. teve, né? Um mini planejamento? Não, assim, né? O máximo de planejamento que eu fiz para aquela prova foi comprar passagem. Né? Assim, e tal fazer dia. A inscrição e tá lá na hora. Exatamente. Então, assim, eu achei que correr era correr. Eu estava treinando em São Paulo. Clima naquela época estava 17, 18 graus, né? E eu sendo de Salvador, falei assim, vou correr em casa, não tem problema. Como? Não tem problema. Então, treinando a 17, 18 graus, a prova a gente largou a 29 graus. Mas você é baiano, você é pois só garopolitano. Tô acostumado com isso. Então, eu negligenciei, né, a questão clima. Negligenciei a questão calor, temperatura, preparação para aquilo tudo.
E aí, durante a prova, logo no início da prova, eu quebrei. Eu concluí a prova em mais de 3 horas. 3 horas e alguns minutos. O que, eu já tinha feito uma aqui em 2 horas e 10, 3 horas. Quer dizer, foi uma prova que foi um fracasso. Mas eu tinha uma coisa em mente, eu ia terminar aquela prova. E correndo riscos, né? Correndo risco, não. Depois passei mal, enfim, né? Mas eu queria terminar a prova. Tinha a história do sonho, fazer a prova na minha cidade. Concluir a prova na minha cidade. Então, eu fui ajustando a estratégia que não existia, eu fui criando uma estratégia ali no meio do caminho. E assim, agora eu vou pegar mais água, eu vou jogar água no corpo, vou tentar baixar um pouco o batimento cardíaco, agora eu corro um pouquinho, paro um pouco, ando. Então, para concluir a prova. Então, o objetivo estava traçado, o planejamento foi inexistente. E ao longo, né, do desastre que foi, eu fui criando novas estratégias para poder concluir lá aquele objetivo. Então, a primeira grande lição é que, cara, sem estratégia, sem planejamento, você não vai chegar, não vai andar, você não vai conseguir. Né? Trocou o pneu com o carro andando, né? Isso tem aquela aí. história. Não sei se você quer concluir. Não, então, só para fechar, então o que a gente fez? O que eu fiz na época, né? Eu concluí aquela estratégia e isso me serviu de lição. Tá. Para tudo que eu vou fazer, tem um objetivo, tem as etapas e como é que eu faço em cada etapa. Bom, depois de cada etapa eu avalio. Foi legal, não foi bom, o que é que eu posso fazer para mudar? Porque conceito de loucura, né? Fazer coisas iguais e esperar resultados diferentes. Sim. Não dá, né? Então, essa foi a grande lição dessa minha prova. Ou seja, planejamento. A gente sempre fala planejamento, nem sempre a gente consegue planejar na nossa vida pessoal. Mas falando em planejamento e falando então depois desse boom do vôlei, vocês começaram a entender tudo o que estava acontecendo. Naquela época, nossa, o mundo gosta, o Brasil gosta do vôlei. Mudou, virou pra gente, precisamos nos planejar, vai vir uma Olimpíada. E como foi tudo aquilo, todos aqueles anos até chegar em 84 e até chegar nessa medalha aí que a gente está vendo? Marcela, acho muito oportuno esse nosso encontro, né, de tecnologia, de informação, de estratégia, porque quando a gente começou com o videocassete, né, a fama está andando lá, só que nós lá dentro, aquele bando de loucos que a gente fala, como é que a gente poderia melhorar e sermos uma equipe realmente consistente, com resultados assim, frequentes, né? E ter mais chances de... por que nós ganhamos, por que nós perdemos? Começaram as perguntas. Então, as perguntas é que movem, na verdade, o mundo até. Então, a gente tem que... E nós concluímos que a nossa equipe, perante as principais do mundo, naquela época o leste europeu, 82, estou falando no início da década de 80, os americanos ainda não estavam, né? Foi 84 que eles arrebentaram a boca do balão, que a gente fala. Nós concluímos que o nosso time era baixo, errávamos muito e tínhamos que melhorar tudo isso. Né? E de que maneira? E foi quando a gente começou a falar assim, nós não podemos errar. Então, quanto que eu erro? O que eu erro? Qual o fundamento? Nós temos 6 fundamentos. Temos o saque, a recepção, o levantamento, né? O ataque, o bloqueio, a defesa. Onde é que eu mais erro? É na recepção. Vamos treinar a recepção. Eu bloqueio que é fraco, precisamos treinar bloqueio, mas nós somos baixos, vamos saltar mais. Como é que eu salto mais? Então, a gente foi... Só que, detalhe, início da década de 80, nós não tínhamos o Google. Era na nós raça, não tínhamos. O nosso treinamento era empírico, baseado no conceito militar. Tanto que os nossos preparadores físicos eram militares, major, coronéis, né? E de uma forma empírica, nós fazíamos muitas coisas erradas. Então, por exemplo, o voleibol só foi ser classificado muito lá na frente como uma atividade anaeróbica alática. Quando nós treinávamos corridas de longa distância, 10 quilômetros, 5 quilômetros, né? Aí quando a gente viajava, porque a informação você só conseguia viajando, você não tinha nem publicação do voleibol. A televisão não transmitia quase nada, internet não existia, celular nem se imaginava, era só os Jacksons lá, né? Aquela coisa. Então nós viajávamos. Quando chegava lá, a gente falava assim para os soviéticos: quantos quilômetros você corre semanalmente? Nenhum. Correr? Qual é o seu tempo? É o teste de Cooper, lembra o teste de Cooper? Sim. 12 minutos. Quanto você faz? 3.000, 3.200, 3.400? Né? Eles não corriam.
Então, nós não tínhamos informações. E nós começamos, empiricamente, a fazer o treinamento, e o pouco de informações que a gente tinha é que a gente tinha que criar estratégias. Nosso time é baixo, erra muito, não pode errar. Temos que suprir a deficiência. Precisamos ser mais ofensivos, mais agressivos, senão nós não temos chance. Porque se a gente for na toada normal, é aquilo que você acabou de falar, por caminhos já percorridos, você sabe onde vai chegar. Sim. Nosso time é baixo, o outro é grande, ele é forte, ele salta, nós não. Se a gente ficar sacando devagarinho, etc., foi quando a gente começou a falar, precisamos quebrar a recepção deles e sermos mais agressivos desde o começo. Daí saiu aqueles nossos saques espetaculares da década de 80? E daí nós começamos a tentar estratégias, inventamos um monte de coisa, a maioria delas não serviu para nada. Tentativa e erro. Tinha o saque do Bernard que ele falava o retrocesso. Ele batia por baixo da bola, a bola girava assim, olha que o cara ia dar manchete, a bola espirrava, tal, mas não conseguia ter uma sequência, aquela coisa toda, né? Enfim, muitas coisas nesse sentido, até que surgiu, né, o saque viagem, e aí sim foi um grande diferencial, né, agressivo, ofensivo, uma surpresa, aliado a não errar, né, a ter uma estratégia com informações também, qual é o ponto mais fraco do adversário, qual é o ponto mais forte nosso, essa parte emocional. E aí que a gente conseguiu começar a melhorar, subir de patamar e ganhar mais consistência em nossos resultados. Então é louco isso, né? A necessidade, você tem que buscar a solução, porque senão você vai morrer. Não, pô, maravilhosa essa história. E vocês naquele momento do saque ali, eu me lembro que isso foi uma febre, né? Tinha o Viagem e tinha o saque do Bernard, que era o Jornada. Isso dava uma aura assim, super diferente para o time e tal. Vocês, naquele momento ali, vocês viram meio um popstar ali da época. Vocês percebiam isso dentro do grupo e isso afetou o relacionamento em alguma dimensão ali? Não, nesse momento da criação, não. Os dois saques foram criados... O Jornada foi pelo Bernard, no Rio de Janeiro, que ele trouxe do vôlei de praia. Então, ele jogando vôlei de praia no Rio de Janeiro, você imagina ali, quando você está ali a partir das 10 horas, 11 horas, até 15 horas, o sol a pino. Então, quando ele dá joga para cima, você olha para a bola, olha para o sol, ofusca a tua visão. A bola, lembra? Pegava no sol na hora de pegar na bola. Né? A bola branca, você imagina uma bola branca no sol, você não via, você ficava ali que nem um bobo e a bola caía na tua frente. E ele levou isso para o Maracanãzinho, que era um dos poucos ginásios que tinha o pé direito à altura do teto, né, de 40 metros, para fazer isso daí. E eu e o William, em Santo André, na Pirelli, esses dois saques foram coincidentemente apresentados no mesmo jogo, no mesmo momento, e com o Luciano do Vale. O Luciano do Vale é uma pessoa assim, inacreditável. Ele batizou os dois saques ao vivo, no ar. Ele não sabia de nada, ninguém sabia. Primeiro foi o Bernard, era a final, né, Pirelli e Atlântica Boa Vista. Atlântica Boa Vista, o time do Rio de Janeiro, Pirelli de Santo André, São Paulo. Rivalidade, São Paulo-Rio, aquela coisa toda. Quando o Bernard lançou aquilo, foi lá no céu, ele falou, nossa, beirou as estrelas. Não, Jornada, depois do nome do filme, Jornada nas Estrelas. E logo na sequência, eu apresentei o Viagem. Eu fui lá e coincidentemente, eu tinha feito uma entrevista para a revista dele, a Show dos Esportes, que eu gosto muito de pesca submarina. E ele fez uma reportagem comigo sobre pesca submarina. Fui até capa da revista dele e tal, acho que a edição anterior àquela final. Quando ele viu eu dar aquele saque, né, ele falou, nossa, foi para o fundo, que pancada, etc. Ele falou, ele associou a pesca submarina que eu gosto de fazer com o filme Viagem ao Fundo do Mar. Sim. E aí ficaram os dois saques. E então era o Jornada e o Viagem, Jornada e Viagem. E o Jornada, infelizmente, não dá para se utilizar em qualquer ginásio, porque ele vai muito alto, né? E se ele não for alto, não... E detalhe, naquela época a iluminação para televisão não tinha específica. Não via nem a bola, né? Para televisão elas são duas linhas laterais. E a iluminação do Maracanãzinho, ela era lá no teto, refletores de 1 metro por 1 metro, assim, uma concentração de... Você imagina, luz, né? Então, nenhum outro ginásio tinha isso. Então, ele não teve uma efetividade em outros locais. Já o Viagem, hoje, quem não saca, não tem a menor chance de ir para frente. Né? E se tornou um grande diferencial do vôlei brasileiro.
E você falou uma coisa super importante que eu acho que é super legal, da questão da rivalidade, né? E aí acho que deixar a pergunta para os dois, assim. Naquele momento, em determinado parte do ano, vocês eram absolutos rivais. Como é que vocês faziam para quebrar essa rivalidade, para poder depois se juntar e conviver, né? Porque ali eu imagino que no meio da partida alguém vai provocar alguém ou tem alguma coisa um pouco mais dura, né? E aí também do teu lado, né, Divan, entender o seguinte, até que ponto, ou como que a rivalidade ou a competição ajuda você como, não só como profissional, mas a tua empresa também, né? Não sei quem quiser começar aí. A crescer, você fala assim? Exatamente. Ajuda assim, você melhorar como profissional e tua empresa. Olha, eu acho que a competição saudável ela é muito bacana, né? Ela estimula, ela desafia, ela traz... ela tira você da zona de conforto. Nem mato cresce sem esforço, né? Ele precisa ali vencer umas barreiras para poder chegar. Mas o ponto, para mim, ele é o seguinte... A gente estava comentando mais cedo, eu cuido de uma área que ela tem 4 pilares, né? Um pilar de planejamento, um pilar de precificação e oferta, um pilar que cuida de informação e um pilar que cuida da parte de estratégia. Esses 4 pilares, eles não podem, de forma alguma, competir entre si, mas todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer ter o seu, dizer que foi melhor, dizer que faz mais. E o grande desafio do gestor é fazer com que essas pessoas se sintam desafiadas, se sintam estimuladas, mas se ajudem. Não adianta ter o produto, ter a oferta, se não tiver lá o sistema que vai permitir a venda ser realizada. E não adianta ter tudo isso pronto se a estratégia que vai comunicar for no momento errado. Então não adianta eu fazer oferta do Dia dos Pais no Natal, né? Oferta do Natal, né? no Carnaval. Então essa estratégia ela precisa estar muito bem azeitada. Que é aí que você forma um time muito bacana. E as pessoas conseguem, a partir do momento onde vocês... né, onde eles conseguem se ajudar para fazer o todo crescer, brilhar individualmente, né, ou melhor, coletivamente, assim, aquele cara está ajudando todo o time. E aí o destaque vem, né? Não o destaque porque eu vou ofuscar aquele ali ou aquele lá para não deixar crescer. Então eu acho que esse é o bacana, e aí cada um vai brilhar, porque cada um joga na sua posição, né? Montanaro, você foi escolhido como o melhor jogador de vôlei do mundo. E há algum tempo você foi essa pessoa. Talvez você olhe e fale assim, será que eu fui isso mesmo? Porque você ser o melhor do mundo é algo que deve assustar até quem é o melhor do mundo. Você deve pensar e falar, será que é isso mesmo? Não é possível que seja. Não, mas é fato. E aí? E depois que você chega nesse topo, o que é que vem depois? Ou qual é o sentimento de ser o melhor do mundo? Olha, Marcela, é uma coisa louca que cada um reage de uma maneira. Eu me lembro da final do Mundial de Clubes, no Ibirapuera, pela Pirelli, nós fomos campeões mundiais. O Juca Kfouri estava no jogo. E acabou o jogo, nós comemoramos, etc. E eu sentei no banco de reserva após o jogo, estava ali desamarrando meu tênis, respirando. E ele, Monta, você é o melhor do mundo, você ganhou, você é campeão do mundo. Eu falei, maravilhoso, fantástico, estou muito feliz, estou contente, né? Ele falou, mas você está sem... Eu falei, sim, eu comemorei, agradeci todo mundo, sabe? Então, mesmo quando acontecia isso, eu nunca, assim, viajei, ou eu acho que, na verdade, não tinha tão rápido, acontece tudo, consciência. Porque se você perde o jogo, todo mundo ia olhar, né? Os holofotes iam estar lá para o outro time, para o outro jogador, aquela coisa toda, né? Então, eu perdi mais do que eu ganhei. Na maioria das vezes, eu não fui o melhor, eu não fui o campeão, essa coisa toda. Todo mundo é assim. Então, eu nunca viajei quando eu fui o melhor do mundo, ou campeão, ou vice-campeão, e quando eu
Porque você pode ser o ator principal naquele momento, naquele segundo, naquela fase, e cada jogo é uma história, cada momento é um momento. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro, à tarde você está diferente, né? E isso tem que coincidir, né? Muitas coisas têm que coincidir naquele momento para tudo dar certo. Então eu nunca me perdi com isso. Sim. Né? E sei que quando você consegue isso, o mérito não é só seu. Porque, como eu falei, a interdependência ela é gigante. E aí que o Edival falou uma coisa muito importante, que o técnico, o comandante, os gestores, a gente fala sempre do técnico, mas pode ser qualquer pessoa da equipe técnica, dos jogadores, a gestão, você ter discernimento de que você não quer ser o melhor do mundo. Você não quer, eu quero... Não, o que importa é o nosso time ter o melhor resultado e a melhor performance. A equipe vence o campeonato. Porque um dia ele vai ter dor de barriga e não vai nem jogar. Um dia você é o mau pontuador, é o ídolo da equipe, é o capitão, torceu o tornozelo, meu amigo, você não sai nem na foto. Né? Então essa consciência ela é muito importante. Mas ajuda você demais. Como gestor, você já teve acesso a várias equipes, né? Sim. Como é que você faz, ou fazia na época, quando você via que tinha ali uma peça ali que se colocava talvez acima da equipe? Como é que é? Porque, obviamente, vocês não falavam ali para a entrevistadora, né? Não, hoje eu perdi por causa do Zezinho, né? Não. Não. Mas como é que funciona isso depois ali que fecha a cortina ali e vai todo mundo para o vestiário? Olha, Samir, uma ótima pergunta. Uma equipe, o nome já começa de equipe. É uma definição muito importante de você conseguir ter no seu time. Você pode ter uma equipe, bom jogador, um time, bom jogador, mas uma equipe, quando a gente fala uma equipe coesa. É como uma família. Todo mundo briga em casa. É uma brigaiada danada, aquela coisa toda, só que você tem que resolver seus problemas em casa. Tá? E aí é que entra o gestor. Quando eu falo gestor, é o técnico, assistente técnico, capitão do time, ou qualquer pessoa que tem uma liderança, de perceber os sinais. Porque como a gente convive muito tempo, a gente até brinca que a gente vivia mais junto entre nós, né? Às vezes a gente estava começando a namorar, casado e tal, falava assim, olha, brincava, eu lembro uma vez com o Renan, que eu falei para a namorada dele, ele estava num restaurante, ele quis pedir um prato, eu pedi para ele que ele foi ao banheiro, né? Ela falou, mas como é que você sabe que ele vai querer? Eu falei, olha, eu dormi mais com o teu marido do que você, tá? Eu convivo com ele há não sei quantos anos, eu sei. Então você conhece as pessoas e você percebe os sinais. Então os comandantes, nesse processo, ele tem que perceber o dia que o Samir chegar no programa, diferente, cabeça mais baixa, um ombro para baixo, um olhar, não fazer uma piada. Então a gente conhece a característica de cada um. Então se tem alguma coisa incomodando, seja na equipe ou seja em casa, problemas pessoais que todo mundo tem. E os jogadores, seja ele campeão ou não, são pessoas normais, todo mundo é igual. Né? Então, o gestor tem que perceber. E quando ele perceber alguma animosidade entre a equipe, ele tem que rapidamente afrontar aquilo e resolver. Porque senão aquilo vai aumentando, vai criando ali uma situação que vai aparecer, sabe quando? Na hora do jogo. Na hora do jogo você vai perceber. E ali você não pode ter esse problema. Porque o jogo tem hora, tem data e horário para começar, né? E vai acabar. E se você não resolver antes, você vai ter o problema ali, você não vai conseguir resolver na hora. E o teu time vai estar prejudicado. Então, o gestor ele tem que perceber os sinais. Se a equipe se apresenta no horário, está todo mundo, né, de forma, vamos dizer, normal, peito aberto, pronto para trabalhar, pronto para sofrer, né, se dedicando, se doando. Se você perceber diferente, é aí que entra Bernardinho, Zé Roberto, que eu volto a falar, sou fã deles, porque eles percebem isso, afrontam. Né? E uma equipe é uma coisa louca, como é uma equipe heterogênea, no início. Você tem um garoto adolescente de 18 anos que está começando, é um talento, você tem um final de carreira que é famoso, esse aqui é novo, carrega a bola, um que está com a primeira namorada, outro está no segundo casamento, um tem filho, um brigou, separou, sabe? E todo mundo convive junto e você tem... Um é católico, outro tem outra religião, né? As diferenças de gênero. Então você tem que ter claro tudo isso para ter uma equipe coesa. E sabe qual é a base de tudo isso? Uma simples coisa, palavra que a gente sempre esquece. Respeito. É isso aí. A equipe tem que se respeitar. Cada um tem que se respeitar a si próprio. E respeitar o próximo, respeitar a equipe, respeitar o conceito e a busca do resultado. Se a gente não tiver isso,
sabe? Seja qual a opção que cada um tem do que for na vida, você não tem um time. Você vai ter ali um bando, um competindo contra o outro, e aí não é um time, não é uma equipe. Aí você é um bando. E depois de toda essa aula, eu te pergunto, por quê? Aula? Nunca foste... foi quase isso. Foi de time, de equipe, de como gerir isso. Por que nunca foste treinador? Olha, eu me preparei para isso, Marcela. Eu parei de jogar em 93. Eu comecei fazendo engenharia, quando eu terminei o ensino médio, não consegui, fui para a Itália, comecei educação física lá, vou para o Brasil, quer dizer, eu não consegui fazer o curso que eu gostaria em engenharia, fiz educação física, terminei no Brasil e me preparei, fiz cursos para treinador da Federação Internacional, né, nível 3, etc. Estava investindo nisso. Quando eu parei de jogar, isso que é legal na vida da gente, que você se planeja, etc., mas você tem que estar pronto e aproveitar as oportunidades. Eu parei de jogar em 93, eu jogava no Banespa, Banco do Estado de São Paulo, que não existe mais, o Santander comprou, etc. A diretoria do banco me chamou e falou assim, Montanaro, você não quer participar da equipe e tal? Eu falei, eu queria jogar mais, mas o técnico me tirou, eu não me quer mais, embora eu seja, na estatística, era o terceiro melhor jogador. Não, uma hora você ia ter que parar, você não quer trabalhar como gerente da equipe? Aí eu falei, gerente da equipe? Que diabo é o isso? manager. Aí eu falei, lembrei. Que eu joguei 2 anos na Itália, e lá sim tinha o DS, diretor esportivo. Eles queriam que eu fosse o diretor esportivo da equipe, né? Fazer a gestão. Porque eles tinham um problema sério de gestão da equipe, não tinham conhecimento técnico. E eu adorei a ideia e me identifiquei. E investi muito nisso, né? Então, em 93, eu parei de jogar, em 94, eu comecei a ser o gestor das equipes do Banespa. Eram todas as categorias, desde a escolinha até o adulto, né? E aí eu fiz, além dos cursos para treinador, que eu pensava em ser um treinador, mas me jogaram para a gestão e eu abracei aquilo. Aí eu fiz pós-graduação na GV de gestão esportiva, fiz outra de administração de marketing na FAAP e adorei isso daí, porque para que o esporte cresça de alto rendimento, o alto rendimento é caro. Precisa do patrocínio. Então, se você não tem uma boa gestão dos recursos financeiros e o objetivo da empresa, então o Banespa, um banco, ele tinha um objetivo de marketing. Queria rejuvenescer a base de clientes, né? Queria rejuvenescer a marca, que já era uma marca assim, bastante desgastada. E o esporte, jovialidade, saúde, dinamismo, essa coisa toda, público jovem do voleibol, é isso que eles buscavam. E aí eu passei a fazer parte do planejamento estratégico de investimento na equipe e fazer a gestão dos recursos financeiros. E aí eu me dediquei e fiquei 25 anos fazendo isso. Eu acho super legal isso daí que você está falando, porque assim, muitas vezes, né, você tem tudo certinho. A equipe está legal, o relacionamento está legal, a gestão está legal, o momento está bom e a vitória não vem. Talvez você tenha feito parte da equipe que trouxe isso para o Brasil em algum momento ali na Olimpíada de 84. A geração de prata. Mas a tua derrota deve ter marcado muito vocês. Como é que foi lidar com a derrota? Mas essa derrota também trouxe um legado espetacular para o esporte. Como é que vocês lidam com isso hoje? Ótima pergunta, Samir. Eu agradeço até. Que é o seguinte, como eu falei atrás, quando você se dedica, você joga tudo que você é capaz de fazer, o seu melhor, a equipe coloca ali, você está com todo o seu arsenal, todas as suas armas e tentando ganhar o jogo, né, e você não ganha, é mérito puro do adversário. Você não sabe se você vai superar o adversário naquele dia. Se o adversário é mais preparado, mais treinado, tem mais aptidão, tem mais recurso e te venceu, te neutralizou em tudo isso que você tem, que nós treinamos, nos preparamos, você tem que bater palma para o adversário. Agora, esse é um aspecto. A tristeza é quando nós, que conhecemos tecnicamente, profundamente nosso time, nosso trabalho, quando nós perdemos, não é demérito do adversário, mas demérito nosso. Quando a nossa equipe não consegue ser a equipe que a gente sabe que é. Então, quando você não consegue colocar o teu saque, o teu ataque, o teu levantamento, todo o nosso voleibol que a gente, né, nos preparamos durante anos, durante tanto tempo, colocar em prática,
profissionais que somos, alguma coisa está errada. E aí você fica frustrado. Às vezes o público não percebe, fala, poxa, o jogo é jogo, pode ganhar, pode... E realmente Mas quando isso está lá em cima, a diferença está ali, ponto a ponto, tem alguma coisa de sorte até, que a bola pega na linha, resvala alguma coisa, bate na rede e cai, quer dizer, uma coisa que não dá para você treinar isso, né? Acontece. Mas como que nem você citou a nossa derrota em 84, ali nós ficamos muito frustrados, porque nós não soubemos lidar com tanto sucesso, eu diria. E foi engraçado porque não tinha internet, não tinha celular. A Embratel, nós fomos crescendo na Olimpíada, né? A Olimpíada foi em 84, então 82 Luciano do Vale, que a gente já contou essa história, né? E fomos crescendo, 83 teve o Pan-Americano na Venezuela, o Brasil foi campeão, televisão, tudo isso. Você não estava, né? Você se machucou nesse... Eu quebrei o pé. Quebrou o pé, foi. Exatamente. Grande. Depois você ir até o final, você vai falar. ela sabe tudo, essa menina. Né? Nós estávamos ali assim no auge de 84. E na Olimpíada também, Saque Viagem foi apresentado na Olimpíada de 84, foi criado em 83, apresentamos em 84. Então era tudo a nosso favor. Ganhamos os Estados Unidos ali na classificatória, depois da semifinal da Itália. A Embratel abriu um canal de comunicação, fale com o seu ídolo na Olimpíada, alguma coisa assim. E chegavam os telex. Uau! Não era nem fax. Lembra disso, Edival? Não. Esse não. O telex eu vou ficar devendo. Não, telex, é telex. Na Vila Olímpica, lá nos Estados Unidos, Los Angeles, tinha toda Olimpíada tinha a Central do Brasil, lá de comunicação, a imprensa, aquela coisa toda, e ali que ficavam, né, os comunicados que chegavam dos torcedores, era a base da Embratel. E a gente brincava, então tinha lá assim, Xandó, Bernard, Montanaro, William, Bernardinho, né, o número de telex que os torcedores mandavam. Parabéns, bom jogo, estamos demais, estamos torcendo, aquela coisa toda. E tinha assim, nossa, e a gente ia lá e pegava aquilo, e a gente brincava, né? Assim, falava, nossa, você tá mal na popularidade, hein? Acho que só tua mãe mandou, sabe? Um brincava com o outro, tamanho de intimidade que a gente tinha, sempre tivemos e temos até hoje. Só que, no meio desses comunicados, começaram a chegar também propostas comerciais de propaganda, para a gente jogar em equipes europeias, eventos, divulgações, aquela coisa toda, né? E aquilo começou a tomar uma proporção que nós não soubemos lidar. E ali começou a ter, poxa, você está aparecendo mais do que eu, você está batendo mais bola, eu quero também mais bolas para reverter nisso, né? E no fim nós nos desentendemos. E quando nós fomos para o jogo final, de 6 titulares, 4 não se falavam por conta dessas divergências, né? E nós não soubemos lidar antes daquele jogo e resolver isso. E quando a gente foi para o jogo, né, se você mensura a coesão de uma equipe pela comunicação. Sim. Você sabe se a equipe está afinada, e comunicação não é falar. Quem não joga truco, né? Você dá um sinal, você pisca, mexe no cabelo. A gente tinha comunicação assim, uma equipe coesa, ela tem comunicação própria. Agora, se cada um vai falar, não, vou fazer o meu, não me interessa o outro, eu vou sacar direitinho, não, eu vou fazer o levantamento. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Infelizmente aconteceu. E o que é pior não, melhor, né? De certa forma, porque uma semana depois estávamos reconhecendo nossos erros, pedindo desculpas, nos abraçando, nos beijando, como sempre foi. E com a medalha de prata. No prata, peito, né? Que aliás está aqui. Tá certo. Maravilhosa. Tá linda igual, né? Fica aquela coisa que será que dava, será? Mas sim. Então, é legal, Marcelo, desculpa até prolongar, porque mesmo que nós estivéssemos normais, vamos dizer assim, aquela equipe coesa, não era certeza de vencer os americanos. Claro. Tanto é verdade que isso foi em 84. 86 eles foram campeões mundiais e 88 bicampeões olímpicos. Sim. Né? Eles também tinham um time forte. Era um timaço, né? Era um timaço. Mas aquela sensação de não ter colocado o nosso 100% naquele jogo. Ô, Edival, pensando em estratégia de futuro de Claro, de 5G, de o que é que a gente pode esperar para os próximos anos em relação à tecnologia, que vai chegar para a gente, para o público. Desde que o 5G foi lançado no Brasil, e aí eu preciso
citar, né? A Claro sempre foi pioneira em lançamentos de tecnologia, a primeira a lançar o 3G, o 4G, o 4.5G e o 5G. A gente lançou em primeira mão, trouxe em primeira mão, porque a gente sempre acreditou, né? E a gente tem isso, né, de tecnologia na nossa missão. A gente colocamos uma rede ampla e continuamos investindo muito fortemente na rede 5G para levar cada vez mais brasileiros uma rede de qualidade, acesso, né, às informações de internet, redes sociais e tudo mais. A gente briga muito, né, a gente pede muito, trabalha muito junto, né, com os fabricantes de celular para trazer telefones cada vez mais acessíveis para a população. Sim. Né, porque quanto mais acessibilidade, quanto mais acesso a esses smartphones, mais a gente consegue chegar com educação, com informação, né, para uma quantidade maior de pessoas. Né, e tudo que for possível fazer neste caminho, a Claro tem feito e a gente vai continuar trabalhando. Bom, infelizmente estamos chegando aqui ao final aqui do programa, mas não do bate-papo. E aí, terminar com uma perguntinha aqui, 2 perguntinhas, na verdade. O que vocês esperam das Olimpíadas, né? Esse ano é um ano de Olimpíadas. Qual a expectativa de vocês aí? Talvez você mais do vôlei, né? Da nossa equipe. Ou das nossas equipes. Samir, eu fui para 4 Olimpíadas. 3 como atleta competindo, né? Eu fui para Moscou 80, Los Angeles 84 e Seul 88. E fui em 96 Atlanta como comentarista esportivo pela Band, com Luciano do Vale. Então a gente, como brasileiro e que tivemos a honra de defender nosso país, a gente tem uma visão não só do voleibol. Lógico que eu torço muito para o voleibol, quero, né, sempre é a minha modalidade, enfim. Mas a gente, quando convive com toda a delegação brasileira, a gente quer que o Brasil tenha o maior número de medalhas, que suba no quadro de medalhas no geral, que chegue lá entre os melhores do mundo, né, porque nós temos condição disso. Então é para isso que eu torço, porque isso vai demonstrar o nosso crescimento como país. Uhum. Né? E vamos ganhar mais respeito, vamos ganhar, né, uma autoestima, essa coisa toda. O Brasil está entre os melhores do mundo. Sei lá, e um dia superar aí e ser campeão também no quadro geral de medalhas. É um sonho ousado. E você? Verdade. Sim, acho que muito na linha que o Montanaro falou, né? Assim, desejo que o Brasil cresça no quadro de medalhas. Especificamente, eu estou olhando ali para o Alisson, né? Que é dos 400 metros, né? Tem uma chance grande de medalha para o Brasil ali. Mas tem diversos outros, né? O esporte coletivo, o vôlei, o próprio futebol, né? A gente não vem tão bem, né? Mas eu acho que sempre tem um espaço para reerguer. Temos grandes jogadores, né? Temos grandes talentos ali. E se eles se unirem como time, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente consegue um bom resultado. E aí, para terminar, aqui a gente sempre termina com uma perguntinha simples, né? E não precisa ser transcendental, nada disso. Hoje, como é que, dependendo da maneira que você está se sentindo, com quem que você gostaria de tomar um expresso? Começar pelo Edival. Aqueles 5 minutinhos de café para você bater um papo. Olha, hoje se eu pudesse tomar um expresso assim, eu vou te falar que tinha uma pessoa que eu gostaria muito de conversar, porque eu vejo, né, já foi citado aqui inúmeras vezes pelo Montanaro, mas de verdade eu admiro, que é o Bernardinho. Né, eu acho que ele é um gestor incrível de pessoas. E isso, para mim, é bem bacana. E você montar. Mas pede um suco, ele não vai tomar o café. E ele pediria o quê para almoçar? E no jantar, o que ele come? Ele não come nada, ele não vai comer. Ele toma suco? Olha, Samir, eu sinceramente não sei, mas gostaria de reencontrar meus amigos, né? Sei lá, talvez tomar um café na Vila Olímpica, lá em Paris. Tá bom. Né? Eu iria também. Com bastante tempo para encontrar vários amigos brasileiros e lá de fora, os novos ídolos. Olha, seria fantástico. A Vila Olímpica, o local de encontro ali, seria um café maravilhoso. Espetacular. Bom, agradecer a presença dos dois, mas
não vamos embora sem perguntar para você. Quem você tomaria o teu expresso hoje? Acho que hoje eu tomaria um expresso com Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Depois que ele... Para contar um pouco das últimas experiências, agora como gestor também de Cruzeiro, acabou de vender, inclusive, a SAF dele do Cruzeiro. Mas eu queria saber agora do Ronaldo, gestor de futebol, um pouco mais. Mas eu também falaria de Copa do Mundo com ele. 98 é uma coisa que sempre nos chama a atenção. A gente ia bater um papo legal. Maravilha. Então, pessoal, obrigado a todos. Obrigado a vocês. E assim também, terminamos Marcela. mais um Expresso Talks. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Muito bom. Parabéns, pessoal. Já tô me embolsando coisa aqui, né? Amanhã já esquenta, né? Agora eu vou ver.